Chegamos ao fim. A mensagem mais poderosa da Terra. Estão tentando colocar ela em um mar de lama. Socorre-nos, Senhor. Precisamos do teu norte mais do que nunca. Precisamos da tua direção mais do que nunca. Nesta mensagem surgiram tantas coisas e aqui vou citar algumas que têm levado as pessoas a blasfemar desta mensagem. Mas eu sei que os verdadeiros homens de Deus gemem e suspira pelas abominações que estão acontecendo. Maníacos sexual. A maioria dos episódios aconteciam de forma parecida. O líder religioso, primeiramente, atraía as vítimas para uma conversa, se aproveitando de um momento de fragilidade, geralmente no escritório. Pede para se aproximar. E é aí que começam as sessões de assédio sexual. As mulheres denunciam o pastor Joaquim Gonçalves da Silva, de 84 anos, que é fundador da Igreja Tabernáculo da Fé, com matriz em Goiânia. Hoje existem templos religiosos. E até que passou um tempo e eu descobri, através de irmãos do nosso meio, irmãos de fora também, o que aconteceu em 1998. O que aconteceu em 1998 é que abafaram, o povo não está sabendo, não sabe o que aconteceu. E em 1998 aconteceu que um ministro, ele teve muitos escândalos relacionados a ele, em relação a traição, assédio sexual, abusos, aborto e muitas coisas horríveis. Falsos profetas. E um irmão me liga: o que o senhor acha de coronavírus? Eu disse: eu acho um demônio que saiu, mudou de nome. O nome dele um dia como é que é? H1N1, outro dia é coronavírus, outro dia ele vai ser chikungunya, outro dia ele vai ser não sei o quê. E o que nós precisamos de fazer, Deus já fez. Sabendo que vinha uma peste dessa, no primeiro culto do ano eu ungi cada um de vocês aqui, ó. Eu ungi cada um de vocês aqui com azeite, para que este mal não instalasse na sua vida, e se vier vai cair por terra. Sabendo que vinha uma peste dessa, no primeiro culto do ano eu ungi cada um de vocês aqui, ó. Eu ungi cada um de vocês aqui com azeite, para que este mal não instalasse na sua vida, e se vier vai cair por terra. Recebi um WhatsApp dizendo que o irmão Fernando Monte partiu. Essa história de Covid, não foi Covid que matou o irmão. Ele estava debilitado, fez uma cirurgia desse câncer na próstata há pouco tempo,
vinha fazendo tratamento, estava lá inchado, lutando de uma maneira desesperada que eu quero agora mesmo. Nós estamos lidando com demônios. Vamos ouvir. Agora, com a minha Bíblia aqui aberta, eu não com a minha Bíblia isso aberta, apenas por dizer, mas com esta Bíblia sagrada que representa o próprio Deus para mim, eu me levantei na madrugada de anteontem para ontem, me ajoelhei, quando eu estava orando, me desceu no coração que a força deste vírus estava extinta. Um aviãozinho aí para poder fazer esse trabalho aí mais rápido, viu? Para a obra de Deus? Nós vamos ter aí, se Deus quiser, um trabalho aí na Fé Perfeita com um aviãozinho para a gente. Deus vai nos dar. Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém, não estamos aqui na live. Ontem mesmo teve uma pessoa que testificou. Teve alguém dizendo assim, porque o pastor está aí por causa de dinheiro. Ele disse, quantas vezes você viu ele pedir dinheiro? Hein? Quantas vezes se tocou em dinheiro aqui? Então, essa coisa de fazer essas coisas. Então, Deus vai nos dar. Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém, não estamos aqui na live. Ontem mesmo teve uma pessoa que testificou. Teve alguém dizendo assim, porque o pastor está aí por causa de dinheiro. Ele disse, quantas vezes você viu ele pedir dinheiro? Hein? Quantas vezes se tocou em dinheiro aqui? Quantas vezes você viu ele pedir dinheiro? Hein? Quantas vezes se tocou em dinheiro aqui? Unção do Caicai. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Louvado ao teu nome, Senhor. Glorificado és tu, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
estão, irmãos, para mover machucados? Fique onde estão. Fique onde estão. Seja um curioso aqui, irmão. Tu pode ir lá na frente. Descer o que Deus tem para ti, amado. Reverência. Fica difícil de buscar. Ora para Deus mudar o tabernáculo maior. Isso aqui também não é showzinho nem exibição, não. Você nem imagina o que está fazendo essa junção. Nem imagina. Nem imagina. Quase 10 horas, amados. Deus abençoe o irmão Moisés espalhando, né? Completa mais um ano de vida. Deus acrescente rica e abundantemente na vida dele. Seu Renato, Deus liberta este homem. Cura ele dos nervos, da cabeça. Todo mal que aflige o seu Renato, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Irmão Marilena pede para o Juliano, causa libertação. Liberta essa vida, Pai. Irmão Juliano, toca naquela vida pelo teu poder, Senhor. Usa de misericórdia, grande Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa também toda a família do irmão Everaldo, da tua graça divina, Senhor. Bom Bento, pede por Cristina, também por toda a sua família.
Pai, abençoa, dá graça, libertação a Cristina e toda a família do irmão Bento, Pai. Louvado também, Senhor. Abençoa a irmã Nina, tem misericórdia dela, Pai. Dá forças, dá vitória, Senhor. How many do you know? But how many do you know in El Tabernacle that is baptized with the fire of God? So John gave them the repentance baptism. Who gave the Holy Ghost baptism? I want you to look at me. Hallelujah. Baptize them, Father. Baptize them. Baptize them. Baptize them. Baptize them. Baptize them. Oh, my. Brother, I don't need to lay my hands on you. While Peter spoke the word, they were baptized with the Holy Ghost and with fire. As the musicians come, do you see the picture? Who baptized you? The day, the message, the service. Somebody preach the word. Service. Somebody preach the word. I didn't want to preach long. I wanted to read this to you so you can think about it. Forgive me, El Tabernacle. I don't fall under Malachi 4. I fall under this Paul ministry. And we are preaching exactly what Paul preached. And because we're preaching what he said, we are divorciados nos púlpitos. E Jesus chegou a dizer: aquele que repudiar a sua mulher, a não ser fornicação, por prostituição. A palavra prostituição no grego é porneia, que inclui infidelidade conjugal. E casar-se com outra comete adultério. E casar com a repudiada também comete adultério, que resulta em 4 adúlteros. Mas Jesus foi claro: a não ser por prostituição.
idolatria. Até nós podemos observar Roscoe Elohim. Roscoe diz que é: vá e diga aos seus inimigos que é diga Roscoe. Roscoe é Elohim. A que ponto chegamos? Como se não bastasse. Chaleiras, puxa-saco, jagunços estão tentando jogar a sujeira para debaixo do tapete. Estão escondendo a roupa suja em casa. Eles não querem lavar a roupa suja. Eles querem esconder a roupa suja em casa. Mas isto vai ficar pouco. Boa tarde a todos, preciosos irmãos. Eu gostaria de fazer esse vídeo em resposta ao meu querido inimigo e aos pastores coniventes. Na verdade, inimigo o senhor não é não. Na verdade, eu sou teu amigo. E eu sou o que, pelo contrário, ama-te. Porque o amor é corretivo. Sabe? Essas pessoas que estão ao seu lado, passando a mão, encobrindo, isso não é amizade, isso é idolatria, entende? Isso é cumplicidade, isso não é amizade, porque o amor verdadeiro, ele corrige. E eu gostaria de fazer esse vídeo e responder algumas acusações, inclusive, se eu estou mentindo, tem mais gente mentindo. E eu vou expor alguns ministros aqui, que estão sabendo dos casos atuais, porque eles vão responder. Eu não queria fazer isso, mas eu sou obrigado a fazer por causa dessa conivência, dessa cumplicidade.
respondendo às acusações que eu sou louco, que eu não tenho validade para testemunho e esse tipo de coisa, eu não preciso falar nada porque o testemunho que eu levo, as pessoas me conhecem. E isso é uma estratégia política. Eu vou dar um exemplo. Em 1998, em 80 sai uma remessa de pastores. E aí dizem a mesma coisa do que eu tô falando aqui. Aí em 98 sai mais uma remessa de pastores, certo? E pastores de renome, sabe? Pastores que todo mundo, nossa, esse pastor e tal, gostavam e tal. E o que aconteceu? A estratégia política é, não pertence ao companheirismo, tem espírito errado, é ismo. E fizeram isso, entendeu? Então, colocando isso na cabeça das pessoas por 20 anos, aquele testemunho não é mais válido, entende? Então, essa é estratégia política. Por exemplo, alguns ministros que saíram, eles foram taxados, queimados, e até hoje não tem validade para o povo, porque, não, saiu do nosso meio e tal, e aí vem os blá blá blá, né? Teve alguns ministros, eu gostaria de citar até a escritura, em Provérbios, que diz assim, em Provérbios 29, 24, tem uns ministros que fizeram um pacto, uma promessa, um juramento, que não ia largar o homem e que iam ficar em silêncio em relação a essas coisas, entende? E gostaria de ler a escritura aqui em Provérbios 29 e 24. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Posto juramento, não ousa testemunhar. Esse é o cúmplice do ladrão. E o cúmplice do adultério é isso, responde pelo mesmo crime. Atualmente agora teve aquele moço lá dos Estados Unidos. Você vê que os 4 policiais, eles foram presos porque eles não fizeram nada, entendeu? Eles foram cúmplices daquilo. Então, quem não ousa testemunhar e sabe dessas coisas, eles são cúmplices daquilo. Então, esses ministros que eu vou falar, tem 2 formas que pode acontecer. Ou eles podem resolver de forma política, falar para eles ficar quietinho, como aqui, fica quieto, promete. Ou então eles vão queimar esses ministros, entende? Para que eles não tenham uma credibilidade. Como fazem comigo, me chamam de demônio, que eu sou o diabo e tal, esse tipo de coisa. As pessoas que me conhecem sabem que isso não é verdade, entende? Mas, vamos lá. Eu gostaria de falar 2 coisas. A primeira é em relação aos ministros que dizem que ela é a soberania da igreja local, eu não tenho nada a ver, e eles têm que resolver por lá, e eu vou continuar ouvindo as pregações dele aqui, porque não tem nada a ver o ofício com o homem, esse tipo de coisa. Inclusive teve um ministro aqui nas redondezas que até disse assim, para um dos seus membros: se ele tiver saindo com 40 prostitutas, eu continuo ao lado dele. Sabe? Tem outro que diz assim: se ele tiver na sarjeta, lá eu vou lá pedir conselho para ele ainda. Isso. Teve até uma irmã que falou assim: se ele for preso, ele vai continuar sendo um homem de Deus. Você entende? Como José foi preso na cadeia. É patético a ideia, mas para vocês verem como o sistema faz com a mente das pessoas, cauteriza a mente das pessoas. As pessoas estão sendo guiadas por um sistema. E estão cegas, o pior é que estão cegas. Onde já se viu uma coisa dessa? 40 prostitutas e vou ficar ao lado dele, sendo que a palavra fala que não pode. Então passam por cima da Bíblia e da mensagem, enganam o seu povo. E a segunda questão é que falam, não, a gente vai escutar as pregações, mas tem que separar o ofício do homem, esse tipo de coisa. Irmãos, o profeta ia pregar no Tabernáculo Brano e ele chegou atrasado. Isso conta o Montpellier Green, né? E aconteceu que o ministro estava pregando, e o irmão Brano, no meio do culto, ele foi lá e levantou e falou para ele descer do púlpito. Todo mundo ficou assustado, porque o irmão Brano era tão meigo, tão manso e... Nossa, o que... Todos conhecem essa história, né? Todos conhecem. Não, aí o irmão Perguini perguntou: irmão Brano, o que aconteceu que você fez ele passar vergonha, tirar no meio do púlpito? Ele falou: porque aquele ministro estava com o espírito de adultério, ele ia projetar aquilo e ia passar para a igreja. E muitas mensagens ele fala que as pessoas pegam o espírito do pregador. Então, vocês, meninos, que querem continuar rodando a fita dele, querem continuar com esse tipo de coisa,
Isso é responsabilidade de vocês. Vocês vão responder perante Deus. Se vocês querem expor a sua igreja esse tipo de espírito, então isso é com vocês. Vocês vão responder perante Deus, não é perante mim. Eu estou aqui comissionado por amor para vocês se resolver. Por mais que eu tenha sido interpretado como demônio, como difamador, destruidor, por interpretarem mal as escrituras para o povo, é isso que está junto de mim. Mas vocês vão responder perante Deus, não é para mim. Agora, a situação da igreja local, que isso, nós não tem nada a ver e nós tem que, eles têm que resolver. Peraí. Como assim não tem nada a ver? Como assim não tem nada a ver? Tem a ver sim. Num sentido, é a igreja que é soberana. Em relação a isso não se pode fazer nada. Mas o que se pode fazer? Existe um princípio que o profeta conta. Tem alguma coisa errado na igreja, trazer a igreja. Se você não trazer, você vai ser responsável perante Deus. Então, a partir desse vídeo, cada ministro está vendo, está sendo responsável quem pertence ao companheirismo. Se não levar a igreja. Cada ministro ali, no encontro, representa a igreja local. Cada ali é um representante da igreja local. Dos que fazem parte do companheirismo. E a sua obrigação é o seguinte. Fiquei sabendo, porque o Mambrana falando, se você viu, se você ficou sabendo, se surgiu um burburinho, tem que investigar, tem que ter os fatos, né? Fiquei sabendo, e disso que está fazendo essa acusação. Isso é verdade, porque tal e tal ministro é testemunha, de acordo com esse menino, né? Esse endemoniado disso. Então, o ministro vai se pronunciar. Não, isso é verdade, está acontecendo isso e aquilo. Se ele tiver coragem e falar a verdade, né? Se ele vai querer estar de acordo com a Bíblia e com a mensagem, os ministros. Então, deve-se chegar no ministro que está tendo esse tipo de problema. É o seguinte, não preenche mais os pré-requisitos, você entende? Você é uma pessoa repreensiva, criminosa. Na verdade o negócio era cadeia, não é nem regulamento interno, se fosse seguir entre aspas a lei de César. E o senhor quer que eu, como testemunha, ou os outros aqui como testemunha, leve a igreja? Aí o senhor vai ter que ser repreendido na frente de todos. Olha que cena humilhante. Ser repreendido, ele confessar o que fez, as mazelas, e aí pedir perdão para a igreja, sabe? Uma cena. E a igreja decide o que ela vai fazer. Pode perdoar e continuar com ele, como se ela quiser esse tipo de pastor. Porque o profeta fala na mensagem influência que tem ministro que ele leva os povos em torno de si, e ele peca, mas o povo está com ele, não importa, entendeu? E que ele vai dar conta diante de Deus. Então, pode fazer, existe igreja de homossexual, existe igreja de nudismo, as pessoas vão nuas para a igreja. Sobre a igreja local, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Mas isso tem que ser trazido à igreja. Se o ministro falar, não, pode, aconteça, tá certo. Se ele falar não e continuar mentindo, que não, isso aí sabe o que vai acontecer? Essa é a atitude dos ministros que deveriam fazer para não serem cúmplices. Seguinte, o senhor não quer que os irmãos aqui levem para a igreja, os pastores? Não quero. Então nós, reprovando essa ação, essa atitude, nós vamos romper o companheirismo contigo, conforme 1 Coríntios 5, conforme fala na mensagem em Hebreus 7, resposta número 12, 14, tal, como ele fala na mensagem porque as pessoas são tão inconstantes, onde ele diz que ele evitou um ministro que cometia adultério, e é separar por duas coisas. Uma, com um gesto de reprovação, para que aquela pessoa seja repreendida, né, e ela se reconcilie através disso, e outra por causa de espírito. Então essa deveria ser a atitude dos ministros. Isso poderia ser resolvido há muito tempo, Nesses dias entrou em contato uma irmã comigo, e ela me passou até o número da irmã, falou, eu conheço vítimas e tal, e eu não quero me aparecer, me identificar, mas liga para essa tal irmã, porque ela viu até que saiu no jornal, e ela congrega lá ainda. E eu conversando, falei com as coisas atuais para essa moça, para essa irmã, e ela ficou muito triste, falou, não, perdoa ele é carne, nossa, eu não sabia que isso continuava e tal. Ficou muito triste mesmo, muito abalada. Ela falou, sim, isso é verdade. O meu marido saiu da igreja porque ele descobriu que ele frequentava casa de prostituição, é muito triste. E saiu no jornal, eu vi no jornal O Popular, ela até me falou o nome do jornal, que saiu que ele tinha estuprado a empregada dele.
E essa moça, depois eu fui conhecer, era conhecida como Fia. E essa moça sumiu, sabe? E muitos irmãos ficaram, o que aconteceu que ela desapareceu? Então, não só ele, mas eu fui conversando com outras pessoas que desviaram, que saíram. E olha quantas famílias foram estragadas por causa disso. E vocês, ministros, vocês são cúmplices disso. E vocês vão responder perante Deus se vocês não fizerem nada. Isso é um absurdo. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma coisa feia, ficar aqui no YouTube, blá 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 blá. Mas é pra incentivar algum de vocês a tomar posição, porque isso é uma vergonha pra vocês. Entende? Isso é uma vergonha pra vocês. Agora, eu digo, eu amo mais ele, eu oro. Deus sabe o quanto eu oro. Deus sabe o quanto eu oro para que ele se arrependa, para que ele confesse, que ele tenha misericórdia. As pessoas falam do sangue e do perdão de Cristo, mas não sabe que... sabe, na verdade sabe, mas é mente pro povo. Só faça uma parte, que é arrependimento e confissão. Irmão Brana, irmão Brana, eu pequei e tal, mas eu já pedi perdão a Deus, foi há muito tempo, tal, tal. Opa! Não, você tem que confessar ao seu marido, senão você vai pro inferno, disse o irmão Brana. Por quê? O arrependimento é só através da confissão, o perdão é só através da confissão e arrependimento. Então, enquanto não haver arrependimento e confissão, aquilo vai ficar ali. Por isso que não foi resolvido há tantos anos. E vocês têm visto a consequência. Aí fala, não, mas não tem doutrina errada. Não tem? Tem um monte de doutrina errada. Nicolaísmo, não, porque é um líder e tal, esse tipo de coisa. Não pertence ao nosso companheirismo. A idolatria irmão Brana, a substituir a Bíblia pela mensagem, os dons sumiram, e frieza na igreja, o louvor morto. Rapaz, tanta coisa, tem tanta coisa. Mas não, o negócio é proteger o grupo, Então, volto a dizer, os ministros que sabem disso, vou expor aqui agora. Uns, inclusive, sabem de 5 vítimas. E tem algumas que são da igreja dele. E uma, inclusive, ele coagiu moralmente a ficar em silêncio, sabe? Não, vamos resolver tudo em silêncio. Isso é uma forma que acontece não só aqui, mas inclusive é o tema do meu TCC, sobre a revitimização de abusos sexuais, revitimização de abusos sexuais em instituições religiosas. É o que eu vou falar. Isso acontece. Não, fica quietinho, tal, não, vai acabar com o ministério e tal, esse tipo de coisa. E os ministros são esses: ministro de Senador Canedo, ministro de Anápolis, ministro de Curitiba, ministro de Leopoldo de Bulhões e ministro de Cascavel. Tá aí. Todos esses sabem dos fatos, sabe? E a obrigação de vocês é levarem e perguntar se é verdade ou não. E essa é a posição que tem que tomar, entende? E eu voltando a falar, é sobre casos atuais, não é casos de antigamente, eu já disse, são casos atuais. Eu não vou expor vítima nenhuma, você entendeu? Eu tenho provas, eu tenho inclusive ligações com alguns desses pastores dizendo que é verdade, então eu tô mentindo. Então eles estão mentindo também, sabe? E muito triste, porque não sei o que fazer, esse tipo de coisa. Teve um que disse que, não, eu não vou fazer juízo de valor sobre isso, eu quero... Você é obrigado a fazer juízo de valor. Se não fizer isso, vocês ministros, vocês fazem o que vocês quiserem, mas se vocês não fizerem isso que eu acabei de falar, vocês imaginam, Paulo, Pedro, João, tá lá no encontro de ministros, que teve lá no livro de Atos, e depois Paulo repreendeu Pedro, por causa da atitude dele, apenas por fazer a acepção na frente de todos. Aí não, vocês imaginam um ministro cometendo crimes, e crimes graves. Não, a gente tem que ficar quietinho e tal. Negativo, é repreendido, sabe? Isso tem que ser resolvido, não existe isso. Então, essas duas coisas. Agora, se os ministros não têm coragem de fazer isso e querem continuar enganando o seu povo, irmãos, cada pessoa aqui vai dar conta a Deus. Eu lavo minhas mãos. Podre. Isto vai virar podridão. Mansões, chácaras, fazendas, sauna, mansões em condomínios fechado, Jeep Cherokee, Land Rover e muito mais. É isto que esses homens vis estão usando a mensagem para se enriquecer, saindo do caminho verdadeiro por dinheiro, fama e sexo. Eu termino a minha reflexão com as palavras do profeta William Marion Branham.
Se pecou, fez coisa errada, entre sobre o sangue e confesse a Deus. Se não fosse aquele advogado, estaríamos todos mortos. Que cada cristão verdadeiro esteja abrigado no rico e real sangue de Cristo. Sangue que foi vertido por mim, não para que eu continuasse sendo um pecador, mas para que eu confessasse os meus pecados e este sangue me purificasse de todo pecado. Cristo não se sacrificou no Calvário para que eu escondesse a roupa suja em casa, mas para que eu lavasse a roupa suja, porque seu sangue é capaz de me purificar. Cristo não morreu no Calvário para que eu fosse um milionário, não para que eu fosse um maníaco sexual, não para que eu fosse um falso profeta, não para que eu estivesse com mais de uma mulher divorciado no púlpito pregando, não. Eu digo, os verdadeiros pregadores, os homens de Deus que estão na labuta, continuemos firmes. Não são esta casta enganosa que farão a gente parar. Jamais. Um eleito prossegue, porque para isso nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Vamos em frente, meus irmãos. Vamos denunciar esses erros sem medo. Fique a favor da verdade, porque somente a verdade liberta o ser humano. Shalom a todos os meus irmãos que estão na labuta da causa. Não a esses enganadores, mas aqueles que têm coragem de pegar esta mensagem e ir em frente, segurar esta mensagem. Que Deus nos ajude.